Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje, dia 2 de Kislev, 5783, 26 de novembro do ano de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e diariamente as suas leituras. Hoje nós estamos no sagrado dia do Shabat, o sétimo dia. Então, hoje nós temos a conclusão da nossa Parashá semanal, Toledot. E estas são as gerações, ou esses são os descendentes. Uma conexão diretamente com Abraham, Yitzhak e os seus filhos, Yaakov e Esav, ou Esav e Yaakov. Então hoje nós vamos para a conclusão da nossa Parashá semanal. Hoje nós temos aí a Havdalah, às 19 horas e 14 minutos, a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns. Hoje nós temos aí uma palavra para o nosso Brasil e o nosso povo brasileiro, dentro da nossa, dentro da perspectiva, né, dos últimos acontecimentos destas últimas 3 semanas precisamente. E estamos aí trazendo diariamente uma prece, né, alicerçada em salmos, né, através de recitações de salmos que são inspirações para preces, louvor, adoração, refúgio em Deus, uma busca por um refúgio seguro, verdadeiro, um lugar onde realmente o Pantanal e os perversos sejamos protegidos deles, né? Então hoje nós queremos trazer aqui nesta prece exatamente o Salmo 92. Por que o Salmo 92? Hoje é o sagrado dia do Shabat, é o dia especial de toda a semana. Enquanto durante a semana nós temos a dupla, né, em cada a dupla de pares, né, da semana. O primeiro dia da semana com o segundo dia da semana, ou seja, domingo com segunda-feira. Depois temos terça e quarta, né, o terceiro dia com o quarto dia. Aí nós temos a quinta com a sexta-feira, o quinto dia com o sexto dia. Então forma-se aí, né, 3 pares. Mas o sétimo dia, o sagrado dia do Shabat, ele é ímpar, né? Não é que ele é isolado, apesar que a mensagem é esta, no sentido de santidade, separação para algo sagrado, sublime, né? Mas o sétimo dia, ele avoca para si, né, todos os 6 dias da semana. Ou seja, os 6 dias da semana são comuns, mas quando se chega no sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, então os 6 dias eles se avolumam no sétimo dia. E no sétimo dia aquilo que é completo, aquilo que se aperfeiçoa, então os 6 dias da semana se aperfeiçoam no sétimo dia da semana. E o sétimo dia da semana, que é o sagrado dia do Shabat, ele então traz santidade para os 6 dias da semana. Nesse aspecto nós temos aí exatamente todos os termos proféticos desde o dia da criação, né? Que é exatamente o que? 6 dias da criação, correspondendo a tudo aquilo que foi criado, etc. e tal. No sétimo dia, né, nos fala as sagradas letras, que no sétimo dia Deus cessou de toda a sua obra, abençoou, santificou e descansou no sétimo dia. Trazendo exatamente a visão profética de que 6 dias da semana corresponde aos 6 milênios da história da humanidade. Luta, labuta, guerra, atritos, conflitos, aflições, angústias,
mas sempre as pessoas, e é este objetivo, que as pessoas olhem para os céus, olhem para a altura, as alturas, olhem de onde vem a verdadeira salvação dos céus, porque Deus é aquele único que está acima de tudo e de todos. Então, 6 dias da semana corresponde aos 6 milênios, a história da humanidade. O 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, o dia em que nós precisamos reconhecer, não apenas de intelecto, o saber, mas reconhecermos realmente na prática, com ação, com reconhecimento, com palavras, com atitudes que venham denotar que de fato nós reconhecemos Deus como o único Criador e força condutora do universo. Por isso Deus é tudo, tudo é Deus. Então Ele é o único que está realmente como a força criadora, controladora, condutora de todo o universo em geral, a partir do povo judeu para as nações. Ele exerce de fato esta força realmente criadora, condutora de todas as coisas. Por isso, de fato, o Shabat traz para nós esta visão. E ela corresponde exatamente o quê? O 7º milênio, que é o milênio da redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach, onde realmente o descanso de tudo, das guerras, das doenças, da morte, dos conflitos, dos conflitos pessoais internos, dos conflitos entre familiares, nações e assim sucessivamente. Realmente o descanso em que todo instrumento de guerra serão transformados em aparelhos de agricultura, ou seja, sentido de os povos se unirem para que possam ter devidamente, com igualdade, a sua justa e sadia alimentação, não somente na questão do corpo físico, mas também sobre a questão da alma. E é uma das coisas que nós vamos ver sobre a conclusão da nossa paraxá da semana, Toledote. A alma, né, e o corpo, o sustento do corpo e o sustento da alma. Então, nesse sentido, é para que nós possamos realmente, nesse dia sagrado do Shabat, com o Salmo 92, nós estarmos aí, sem sombra de dúvidas, não somente nós estarmos aí dentro da realidade espiritual destes fatos, mas também levarmos ao nosso povo brasileiro, levarmos à nossa nação, que somente Deus e mais ninguém é que pode sarar e curar a nossa terra. Somente Deus é que pode impedir, usando seus instrumentos que estão mais próximos a Ele, que colocam realmente os princípios fundamentais das Escrituras, que é o que? Deus acima de tudo e de todos, e a família e a liberdade, para que nenhum tipo de tapete vermelho seja estendido em nossa nação e possamos assim continuarmos com Deus acima de tudo e de todos, a família sendo valorizada, e nesse aspecto a sociedade vai se tornando mais sadia, e liberdade, porque Deus, ao formar o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele concedeu ao ser humano o livre arbítrio, liberdade. E o que significa isso? Deus concedeu ao ser humano o livre arbítrio, a liberdade. Somente o ser humano, somente você, cada pessoa no seu individual, é que pode decidir de servir ou não servir a Deus. E essa liberdade Deus concedeu ao ser humano.
para que ao decidirmos servir a Deus, nós possamos ter diante dele méritos, para que as nossas preces cheguem à sua presença e tenha aquele prepulsor poderoso. Eu decidi servir a ti, Senhor, e a minha prece, o meu clamor, o meu pedido de ajuda, o meu pedido de socorro é este. E assim a resposta ou as respostas virão mais rapidamente. Por isso, o Salmo 92, que traz essa grandeza do nosso Deus, reconhecendo no sagrado dia do Shabat, pois o Salmo 92 é o salmo especial para o dia de Shabat, o sagrado dia. Então, reconhecendo de fato essa soberania da força propulsora, criadora do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. É a nossa prece no dia de hoje em favor do nosso povo brasileiro, do nosso Brasil. Ok? Então vamos lá. Salmo e cântico para o dia de Shabat. Como é bom louvar o Eterno e entoar salmos em honra do teu nome, ó Altíssimo. Proclamar desde o amanhecer tua bondade e às noites a tua fidelidade. Com o alaúde, a lira e a harpa, acompanhando com o seu som minhas palavras. Porque me trazes satisfação com os teus feitos. Cantarei com alegria, celebrando as obras de tuas mãos. Quão magníficas elas são, ó Eterno, e quão profundos são os teus desígnios. O insensato não os percebe, e os tolos não conseguem entender que, mesmo que brotem como erva os iníquos e floresçam os malévolos, eles serão para sempre destruídos. Ou seja, não tenha medo dos perversos e malévolos. Parecem, não esqueça essa palavra, parecem que eles se multiplicam, mas na realidade é uma pequena porcentagem, e mesmo assim eles serão para sempre destruídos. Porém tu, ó Eterno, permaneces eternamente exaltado, pois teus inimigos, ó Eterno, perecerão e serão dispersos todos os que praticam iniquidades. Aqui é importante salientarmos, amados, que os inimigos de Deus são aqueles que são inimigos do próximo. Toda pessoa perverso e iníquo que faz qualquer coisa, por mínimo que seja, contra o seu próximo para trazer-lhe danos, prejuízos e muitas vezes a ameaça dele perder a sua liberdade, ou ameaças de morte, ou até mesmo chegar a vias de fato. Nunca esqueçamos disto, que quem pratica isso é o inimigo de Deus, em primeiro lugar. E por isso, eles serão destruídos para sempre. Pois teus inimigos, repetindo, ó Eterno, perecerão e serão dispersos todos os que praticam iniquidades. Exaltaste minha força como a de um búfalo e me cingiste com óleo puro. Meus olhos enxergaram o destino dos meus inimigos e meus ouvidos hão de escutar o que acontecerá aos malévolos. Os justos, porém, florescerão como a palmeira, como o cedro do Líbano crescerão altaneiros. Plantados na casa do Eterno, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão frutos, para proclamar que reto é o Eterno. Ele é minha rocha, que não dá lugar à injustiça. Pelos 4 ventos do nosso país, além do exterior, nós vemos aí, realmente de norte a sul, leste a oeste, o nosso povo brasileiro clamando por socorro, buscando a Deus por socorro, respostas que realmente tragam a liberdade para que as pessoas não percam a consciência divina e a consciência de família.
E nós estamos vendo desde crianças até pessoas de mais idade. Vemos aí pessoas em cadeiras de rodas, pessoas com as suas muletas por questões de deficiência física. Vemos crianças junto com seus pais, lutando pela sua liberdade e pelo seu futuro. Vemos aí famílias inteiras realmente agregadas, juntas, unidas. Mais do que nunca, o tempo, através de todo este cenário que Deus permitiu, para que as pessoas possam sentir a sua fragilidade, a sua impotência, para que possam buscar na verdadeira fonte, a fonte essencial da sua vida, buscando ali forças e energias para poder persistir no seu foco, no seu tema, para alcançar os seus objetivos. Vemos aí pessoas de idade, pessoas com 70, 80, 90 anos de idade, pessoas, algumas delas, com 100 anos de idade, entre a multidão, o respeito entre as pessoas, coisa que estava já esquecida. Por isso, realmente, reconhecer no dia sagrado do Shabat, hoje o 7º dia da semana, realmente que Deus, o único Salvador, é a força criadora e propulsora deste bem. Por isso que os nossos sábios falam que, aparentemente, aquilo que parece mal ou de maldição, está oculta, escondida, grandes bênçãos. Então, como se aplica isto? Através dessas adversidades que vêm fluindo no nosso país, as ameaças de perder-se liberdade, perder-se o futuro dos filhos e dos netos, as ameaças de escravidão, ameaças de prisões, de morte, fez despertar na grande parcela da nossa população sentimentos humanos, sentimentos de amor a Deus, consciência divina, amor para com a família, consciência família, amor para com o próximo, consciência de pátria, coletividade, comunidade, que estava tão adormecida por cerca de 20 anos, propriamente dito, mas se estende mais tempo para trás. Então isso fez despertar nas pessoas bons sentimentos, uma busca por Deus como não se havia tanto feito como antigamente. Ou seja, desde antigamente não se busca a Deus como se estão buscando nos dias atuais. Então, por isso, realmente, reconhecer no sagrado dia do Shabat, em favor do nosso país e do nosso irmão brasileiro, que estamos no mesmo barco, estamos na mesma casa, reconhecer estas realidades. Não somente nós buscarmos a Deus e a salvação nele, mas levarmos às pessoas realmente essa palavra de esperança, de fé e confiança no único Deus, no único Criador, no único Redentor, no único Salvador. Que Deus, de fato, venha salvar a nossa nação e o nosso povo, e através de nós possamos alcançar de norte a sul, leste a oeste, a nossa pátria, o nosso povo, e através do Brasil possamos alcançar tantas outras nações, para que também saiam do jugo da escravidão dos perversos e dos iníquos, e buscando a Deus, alcancemos juntos a vitória, o sucesso, para termos a liberdade de conhecer
e servir a Deus cada vez melhor. Ok? É isso daí. Então, por isso, amados, né, as famílias, comunidades que estão aí já praticamente, né, 26 dias por aí afora, fora das suas casas, etc e tal, lutando por isso, que seja sobre cada um, né, as bênçãos preciosas do Eterno, o soberano dos mundos. Aqui em nossa região, Bauru, né, Bauru e região, né, que o Eterno seja gracioso também com o pessoal que está ali em Bauru, né, já todo esse tempo com esses propósitos, né, o pessoal que está aqui em Pirajuí, né, que estão aí também todo esse tempo, né, não temos o conhecimento dos nomes, né, das pessoas, apesar que são várias, né, mas, né, as pessoas aqui de Pirajuí, que também sejam agraciados pelo favor divino, que as pessoas que não possam, aquelas que podem somar, somem com estas pessoas, aquelas que não podem somar, arrume um jeitinho de poder aí contribuir, né, com essas pessoas para amenizar esses momentos, né? Levamos aí a nossa palavra de prece, bênção sobre essas pessoas, mas elas precisam de água, refeição e etc e tal, né? Que cada um possa contribuir com essa questão. Não é uma questão política, voltamos a falar sobre isso. Não é uma questão de defender partido A ou B, não é a questão de defender um candidato A ou B, mas é uma questão de defendermos valores, princípios. E aquele que está mais próximo de valores e princípios que são da vontade de Deus, é para este que as nossas preces se voltam, é para este que realmente as nossas, o nosso clamor a Deus, para que realmente tenha a proteção divina, a sabedoria divina, para poder decidir e conduzir realmente o povo de uma forma mais justa possível, como está escrito: quando o justo reina, o povo se alegra. Quando o perverso reina, o povo sofre, chora, geme. Procure aí nos canais, nas redes sociais, né, por exemplo, o que está acontecendo na Colômbia. Caminhões e caminhoneiros sendo perseguidos, seus veículos sendo queimados, e muitos estão perdendo as suas vidas. E são, né, semelhante a esses, são países em que os seus mandatários são perversos, não têm consciência de Deus nem de família, e perseguem, prendem, matam. E nós não queremos isso para o nosso Brasil, não queremos isso para nenhum país do mundo, mas a nossa casa é onde nós precisamos estar lutando, como os macabeus, que agora, no mês de Kislev, nós vamos ver, né, a luta dos macabeus contra os perversos, os opressores, que queriam tirar a liberdade, escravizar, prender e matar. E nós vamos ver as reações dos macabeus, não somente ficaram nas preces, mas agiram. Então há momentos em que nós precisamos estar em preces, momentos que nós precisamos realmente estar ativamente lutando pelos direitos realmente constituídos segundo a vontade divina. E por isso nós temos as 7 leis de Noé para um mundo melhor. Então, amados, nós precisamos estar aí em todos esses sentidos. Então, né, amados, né, todos aqueles que podem, né, ajudar, vão em socorro destas pessoas que estão aí, né, fora dos seus lares, etc. e tal, e que precisam da ajuda, de água, alimentação, para poderem continuar de forma ativa as suas lutas em prol da liberdade, e que Deus, acima de tudo e de todos, prevaleça entre o nosso povo e a nossa nação. Ok? Vamos em frente?
A nossa sétima leitura de hoje, completando então a nossa Parashá da semana, Toledot. Essas são as gerações, esses são os descendentes, se referindo explicitamente sobre Esav e Yaakov. Então, nessa primeira parte, vamos ter a continuidade na Parashá da semana que vem, né, a partir de amanhã, que é a Parashá que nós vamos ter aí é Vayetse, e a Parashá Vayetse nós vamos ter a continuidade aí, o que acontece com referência a Yaakov, né, a sua partida, porque Vayetse significa partida, e tem essa conexão, né, com a partida de Yaakov para a casa da parentela da sua mãe, Rivká, e vai lá para Haran, e vai lá ao encontro de outro enganador, né? Que é Lavã. Então, amados, aqui diz o texto de hoje, né, da sétima leitura, mais Mafitir, a leitura final. Yitzhak então enviou Yaakov para seu caminho, e ele foi em direção a Padã Aram para Lavã, o filho de Betuel, o arameu, irmão de Rivká, mãe de Esav e Yaakov. Esav viu que Yitzhak tinha abençoado Yaakov e o enviou a Padã Aram para encontrar uma esposa, incluindo em sua bênção a ordem: não te cases com uma jovem canaanita. Ele também viu que Yaakov tinha obedecido a seu pai e sua mãe, e tinha ido a Padã Aram. Assim como Esav compreendeu que as jovens canaanitas desagradavam ao seu pai Yitzhak, Esav foi a Ismael e desposou Mahalat, filha de Ismael, o filho de Avraham, uma irmã de Nevaiot, além de suas outras mulheres, ok? Então, nós temos aí, nessa passagem, onde nos fala sobre o casamento de Mahalat, né, de Esav com Mahalat, e também a palavra que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala sobre a questão, né, devemos, de fato, né, demonstrar respeito, respeitosamente. Demonstrar respeito, respeitosamente. Mas se já fala demonstrar respeito, por que frisar respeitosamente? O que significa isto? Para se ter uma visão primária, então é assim: você chega na presença de uma pessoa e você demonstra para ela todo o respeito com ela. Só que na hora que você vira as costas, você fala mal dela. Aquele respeito que você mostrou foi um respeito respeitosamente? Se depois você saiu falando mal dela? É isso que nós vamos ver aqui. E vamos aprender com Esav esse respeito que ele tinha para com seu pai. Os sábios declaram, né, que uma coisa que Esav poderia se tirar de positivo, né, em toda a negatividade de Esav, é que ele de fato ele honrava o seu pai. Mas quando ele virava as costas, ele já não respeitava respeitosamente seu pai, porque ele fazia o que era contrário à vontade do seu pai. Mas o ponto positivo aí, e é isso que nós somos realmente orientados pelos sábios, pelos rabinos, né? Que nós precisamos aprender a tirar, né, do negativo algo positivo. Tirarmos daquilo que é mal algo bom. Há sempre alguma coisa boa para se aprender. Entendeu? Então, por isso, né, prestar respeito respeitosamente. Então, esse casamento de Esav com Mahalat, então, como o texto aqui que nós vimos, Esav, ele viu, ele ouviu, ele percebeu que toda a orientação que o seu pai e a sua mãe passou para Yaakov, o seu irmão gêmeo,
Iacove se prontificou rapidamente a obedecer. Entre elas, Itsarak disse para não casar com nenhuma mulher cananita, mas que ele fosse até Padã Arã, a casa dos seus parentes, e ali ele realmente encontre uma esposa para si, dentro da sua própria parentela. E então Iacove se pôs a caminho. Imediatamente Esav fez o quê? Esav ele foi lá na família de Ismael, o filho de Abraham, com a concubina Agar, né? E ali ele procurou uma das filhas de Ismael. E então ele pegou e casou-se, né, com Mahalat, né? Então, segundo Rashi, comentando este fato aqui, ele nos diz assim: na realidade, quando Esav ele casa ou desposa, né, Mahalat, filha de Ismael, então Rashi comenta da seguinte forma, dizendo: na verdade, Esav ele somou mais maldade à sua maldade quando ele casou-se com Mahalat. Por que que ele somou maldade mais a sua maldade? Porque ele não se separou, não se divorciou das outras mulheres que ele já tinha, que eram cananitas. Aquelas que acendiam, segundo uma das versões, né, dos nossos mestres, que acendia constantemente incenso aos ídolos e que ajudou, de fato, a turvar a visão de Itsarak. Então ele não se separou delas, continuou com elas. Então aqui, Rashi, ele traz para nós o que? Ele se casou, né? Assim como ele se casou com as suas esposas anteriores, em uma tentativa de parecer íntegro, né? Correto, reto, como nós vimos lá no capítulo 26, esses casamentos de Esav. Então aqui ele somou mais maldade à sua maldade, ao se casar novamente, desta vez com um membro da família de Abraham, a fim de manter seu disfarce enganoso de uma pessoa íntegra. Ou seja, para ele manter aquela aparência de uma pessoa íntegra. Lembra quando ele conversava com o seu pai Itsarak? Ô pai, como que eu faço para separar o macer, o dízimo, do sal, da palha? Então ele tinha sempre essa conversinha fiada para mostrar ao seu pai que ele era um estudioso da Torá e que ele estava procurando entendimento sobre a questão do macer, do sal e da palha, para que o seu pai lhe ensinasse, né? E depois que o seu pai ensinou, né? Então, agora entendi, assim eu vou fazer. Então ele sempre foi enganoso. Na realidade, Esav sempre foi enganoso. Ele sempre mostrou-se o que de fato ele não era, uma pessoa íntegra. E mais uma vez aqui, enquanto Iacove vai para Padã Arã, atrás da noiva, da esposa, segundo a vontade do pai, né? Mantendo a linhagem da família. Então Esav, por outro lado, né? Iacove está indo embora, então Esav, ele pega, faz rapidamente o casamento com Mahalat, uma das filhas de Ismael, e apresenta para o papai, né? Mostrando para ele: ó papai, ó, a filha de Ismael, né? Então mostrando assim: ó, eu estou fazendo aquilo que é reto aos teus olhos. Então mais uma vez Esav estava tomando uma atitude para manter o seu disfarce enganoso de uma pessoa íntegra, que na realidade ele não era. Então por isso na próxima paraxá, como já falamos, Vayitse, partida, nós teremos aí então o encontro, né, de Iacove com um outro enganador, Lavan, certo? Então Lavan vai ser aquele que vai enganar, né, Iacove por muito tempo. Vamos ver na história a seguir. Então, poderíamos então argumentar aqui
que a maneira como Esaú enganava seu pai representava um grau maior de perversão moral que os atos de Lavã, porque Esaú ativamente se promovia como uma pessoa íntegra. Então, nós temos Esaú aqui, já uma pessoa enganosa, que sempre procurava manter o seu disfarce enganoso de uma pessoa íntegra. Lavã, pelo contrário, né, ele não tinha essa questão de demonstrar ser uma pessoa íntegra. Ele era enganador, assumiu que era enganador e ele fazia mesmo. Então a perversidade de Esaú é maior do que a de Lavã. Porque Lavã, ele não se disfarçava. Ele mostrava ser um enganador e vivia como enganador, ponto. Esaú não. Ele era um enganador, procurava manter o seu disfarce de uma pessoa íntegra, enganava o seu pai com essa realidade, né? De uma pessoa íntegra, sendo que não era, e então a sua perversidade é maior. Por isso que Rashi, ele comenta que Esaú, ele acrescentou maldade em sua própria maldade. Então isso daí mostra para nós um grande ensinamento. Toda pessoa que procura mostrar-se íntegra e não é um Esaú ou um filho de Esaú. Está realmente procurando manter aí o seu disfarce, a sua fantasia de pessoa íntegra, sendo que ela não o é. Isso é perversidade aos olhos de Deus. Por outro lado, Lavã pode ter agido de forma traiçoeira com Yaakov, que nós vamos ver, mas ele não planejou meios de provar a sua integridade, uma pessoa íntegra. E dessa forma, então, ele meramente escondeu seus motivos egoístas, corruptos, de forma que Yaakov não viesse a descobrir os seus planos, né? Então, o objetivo de Lavã era esconder o seu egoísmo, era de esconder realmente os seus motivos pessoais, egoísticos, né? Em que ele queria sempre levar vantagem. Era isso que ele procurava esconder. E Esaú não. Ele se mostrava ser uma pessoa íntegra, procurava realmente manter esse disfarce enganoso, e isso é mais perverso do que Lavã. Por outro lado, a descrição que a Torá faz de Esaú, aqui ao término desta nossa paraxá, né, Toledot, vem nos advertir da corrupção moral exemplificada por Esaú. Aqui nós somos advertidos a nos afastar desta atividade tão baixa, medíocre, perversa, promover a si mesmo como íntegro, quando na verdade é de fato algo muito diferente, ou seja, é o contrário desta realidade, né? Não é uma pessoa íntegra, é uma pessoa perversa. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele pega essa passagem e traz para nós a lição sobre demonstrar respeito respeitosamente. Então, diante de toda essa questão de Esaú, né, o comportamento grosseiro de Esaú, nós aprendemos que uma faceta essencial de fazer o que é certo é realizá-lo de maneira gentil e atenciosa. Então nós temos ali, de fato, a passagem entre Esaú e Yaakov, quando vão à presença do pai. Quando Yaakov ele vai à presença do pai disfarçado, né, disfarçado de Esaú, né, então ele fala para o seu pai: por favor, pai, levanta-te para poder receber a alimentação. Quando Esaú ele chega e fala com o seu pai, dentro dessa mesma questão, ele não fala como Yaakov, por favor. Ele já ordena, né? Então ele diz: meu pai, levanta. Então, essa foi outra característica, né, em que Isaac ele ficou ali meio confuso, né? Porque Esaú ele era grosseiro, tosco, né, por assim dizer, né? Ele não agia com o devido respeito, respeitosamente com seu pai, apesar que o ponto positivo era que ele honrava o pai, ok?
mas ele não agia de forma a demonstrar respeito respeitosamente. Então ele chegava ordenando ao seu pai, né? Meu pai, levanta-te. E Yaakov não, ele disse, né? Por favor, pai, levanta-te. Então essa demonstração, né, mostra para nós o demonstrar respeito respeitosamente. Então quando você demonstra respeito por uma pessoa, quando você vira as costas, não fale absolutamente nada negativo daquela pessoa que você demonstrou respeito. Porque senão você vai se caracterizar como um filho de Esav, um enganoso, um perverso. Entendeu? Então, nesse sentido, as palavras que dizemos não só devem ser significativas e livres de qualquer tipo de conversação proibida. Por exemplo, né, falsidade, fofoca, calúnia, difamação, e etc, e etc. Ou seja, as nossas palavras devem ter significados e devem ter fundamentos. Não podemos deixar uma palavra dúbia com referência ao nosso próximo. Sabe aquela conversinha? Não, eu não falo mentiras, eu só falo verdade. Quando uma pessoa ela começa a conversar desse jeito, em vez de você colocar um pé atrás, você coloca os dois e sai correndo. Lá vem o golpe. Entendeu? Então, as nossas palavras têm que ser firmes, positivas. Não podem dar margem a palavras dúbias, ou seja, dois sentidos. Então, um exemplo também que podemos falar aqui. Você está conversando com alguém. Aí, de repente, vocês vão falar de uma terceira pessoa. Então você age assim, bom, eu não posso falar mentiras, eu não posso falar fofocas. Então aí a pessoa diz assim, ah, sabe o fulano? Aí a outra pessoa diz, sim, eu conheço ela. Bom, então você conhece ela, então não vou nem falar nada. Você tire as suas conclusões. E vai embora. Você é um filho de Esav. Você é um filho da perversidade. Você é um filho daquele que foi mestre em realmente manter o seu plano enganoso de mostrar-se uma pessoa íntegra, como na realidade ela não o é. Está entendendo? Barotado no reino melhor, lanchando com diabo de valor. Ou seja, o que o nosso Rebbe Menahem Mendel quer mostrar para nós aqui é o seguinte, que nós precisamos manter realmente palavras finas, mas com firmeza. Devemos manter palavras de uma boa educação, mas com fundamentos na verdade. Então, se você não tem nada de bom para falar de alguém, não fale. Cálice. Não é o cálice de beber vinho, não. É o calar a boca. Passa um zipinho na boca e engole. Porque a partir do momento que você colocar a palavra para fora, você vai sofrer as consequências da sua má palavra. Entendeu? Então é isso daí. E dentro desse aspecto, e finalizando a nossa Parashá Toledot, uma das coisas essenciais que nós precisamos sair com a nossa Parashá Toledot, com o ensinamento sobre a questão que nós temos corpo e alma. Nós durante a semana foi falado sobre essa questão, corpo e alma. Corpo, Esav, alma animal. Alma, Yaakov, alma divina. Ok? E para combater o corpo, Esav, a alma animal, o fundamento nosso é a Torá e o estudo da Torá, o estudo dos seus mandamentos, entre elas as sete leis de Noa. Então, portanto, nós temos de fato corpo e alma. O nosso corpo, ele precisa de forma realmente a se alimentar, pois o nosso corpo tem fome.
A nossa alma tem fome? Há dois sintomas diferentes de fome na constituição do ser humano. Uma fome aparente e uma fome oculta. Então, a fome aparente é aquela que é sentido de imediato, estômago vazio, e aí então sente a necessidade realmente de se alimentar, porque estômago vazio é aquele velho ditado, saco vazio não para de pé. Então há sinais de fraqueza, tontura ou algo semelhante, então nós corremos alimentar o nosso corpo físico, ok? Esses sintomas de fome são eliminados automaticamente a partir do momento que nós saciamos a fome do nosso corpo. Então, o sintoma da fome oculta, ainda relacionado com o corpo, né, só será sentido com o tempo, o transpor do tempo, dos dias. Os dias vão se passando, os anos vão se passando, e aí nós temos necessidades fisiológicas de vitaminas, proteínas, sais minerais, que se manifesta por algumas doenças que o corpo humano ele automaticamente sente. Alguns distúrbios físicos, né, que obrigam o indivíduo então a procurar um médico, se consultar, exames, e aí o médico vai passar a receita daquilo que o seu organismo precisa, vitaminas, proteínas, sais minerais e etc. Justamente terá de alimentar-se de uma forma mais adequada com a realidade, né, para que realmente o nosso corpo possa ter uma qualidade boa de vida, ok? Então, esta alimentação ela é quantitativa, tem como origem a necessidade de sanar a fome aparente. Estômago vazio, tontura ou algo semelhante, porque o estômago está vazio, então você vai ter uma alimentação quantitativa, né, para poder exatamente saciar esta fome. Isso, nesse momento, não é levado em conta a questão da qualidade do alimento ingerido. Então, né, esse é o aspecto do corpo físico, né? Então, dentro desse aspecto, corpo físico, sabe, alma animal, ok? Quanto à alma, né, da mesma forma que o corpo, ela também tem as suas fomes. E nesse sentido, então, ela necessita de alimentação. A nossa alma necessita de alimentação, assim como o nosso corpo físico necessita de alimentação. Os nossos sábios já diziam, se nós, de fato, dermos o mesmo valor para a fome da nossa alma, como nós damos valor para a fome do nosso corpo físico, nós já estaríamos andando nas nuvens, por assim dizer, no sentido figurado, obviamente, sentido que significa, nós estaríamos andando mais na presença divina do que estamos andando na atualidade, certo? Então, há dois tipos de sintomas também, né, da fome espiritual. A fome espiritual aparente e a fome espiritual oculta, semelhante à do corpo. A fome espiritual, ela se manifesta por um vazio interior. Deve ser sanada com a quantidade necessária de sustento espiritual. Ou seja, assim como o corpo ele vai para essa fome aparente, ele vai, tô com fome, tô fraco, né? Tô com tontura porque tomou várias horas sem se alimentar. Então você, como diz o outro, né, vai com fome no prato, não vê a qualidade, vê a quantidade, vai lá e não é isso? Já abocanha, né? E aí, matei minha fome. Não existe essa famosa expressão, matei a minha fome, né? Então é isso daí. Ou aquela outra, né? Eu vou matar aquele que está me matando. A fome do corpo, ok? Então, a fome espiritual aparente, ela traz a mesma conexão, a mesma manifestação, por assim dizer. Então, né,
ela procura sanar essa fome aparente, espiritual, né? De uma forma quantitativa, né? Então ela procura vários sites religiosos, procura aí vários líderes espirituais, rabinos e etc e tal, né? Sem ver a qualidade, vai pela quantidade, ok? Quantidade. Nesse aspecto há um perigo de preencher este vazio, sem levar em consideração o quê? A qualidade. Ah, tudo que fala de Deus para mim é bom. Será? Esse é um famoso ditado popular. Ah, eu vou em tal reunião religiosa porque ali fala de Deus. Misericórdia. Então, dentro desse aspecto, o indivíduo, para preencher seu tempo de forma errada, com alimentos, entre aspas, que não o preenche com as verdadeiras necessidades espirituais. Por exemplo, uma leitura inadequada ou outra alternativa qualquer. Falou de Deus? Pode mandar, que eu estou abraçando. Vai pela quantidade, não pela qualidade. Não esqueça que Esav é o exemplo da fome de quantidade para manter o seu disfarce enganoso de um homem íntegro. Então eu vou em qualquer lugar que fala de Deus, eu escuto qualquer um que fale de Deus, para se manter o disfarce enganoso de uma pessoa íntegra, não se dão conta da qualidade. E aí então vem o famoso ditado, muitas vezes estão comprando, né, gato por lebre. Entendeu? Desta forma, por exemplo, a leitura inadequada ou outra atividade qualquer que mate, entre aspas, o tempo, apenas quantitativamente e não qualitativamente. Então, as pessoas precisam buscar qualidade. Tem que saber de quem ouve, de quem aprende. Qualquer um que fala de Deus, eu aceito. Entre aspas, né? Qualquer um que fala de Deus, eu aceito. Fecha aspas. Lembre-se de um detalhe. Todo caminhão que recolhe o lixo, ele aceita qualquer coisa. Cuidado. Quantidade nem sempre significa, ou a maior parte das vezes, ou praticamente 99% não significa qualidade. Entendeu? Então, dessa forma, vamos para um exemplo prático para nós, Bnei Noach. Nós, Bnei Noach, estamos aí conectados com o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do nosso rabino Urav Yaakov Gerenstadet. Então nós temos aqui dois aspectos como Bnei Noach a levar em consideração. Rabad, o movimento Rabad ortodoxo judaico. E o nosso rabino Yaakov Gerenstadet, que é o líder do movimento Bnei Noach Brasil, um rabino Rabad ortodoxo. Ou seja, nós temos a nossa qualidade, Rabad e o rabino do Rabad, que é o líder do movimento Bnei Noach Brasil. Se nós temos essa qualidade como base, então você não precisa ficar correndo desesperado para ouvir tudo quanto é rabino, por exemplo. Ah, porque é rabino eu vou escutar. Não, você tem o seu rabino. É a ele que nós precisamos escutar. Nós temos o nosso movimento Rabad. É esse movimento que nós precisamos seguir.
Então a nossa qualidade está aqui. Rabad e o líder do nosso movimento Bnei Noach Brasil, o Rav Yaakov Gerenstad. Ponto. Você já tem a qualidade. Com esta qualidade, você busca a devida, sob medida, a quantidade necessária para que você possa ter uma alimentação saudável para a sua alma. Ponto. Você que tem ouvidos, ouça. Você que tem cérebro, pense. Você que tem inteligência, reflita. E você que tem o livre arbítrio, decida. Ponto. A fome espiritual oculta passa a ter seus sintomas com o decorrer do tempo. Eles manifestam-se por deslizes no comportamento, na angústia, na depressão, no desespero, de não mais encontrar o sentido da vida. Então vejam bem, amados, quantidade. Não adianta você ficar correndo atrás de tudo quanto é rabino. Não adianta você ficar correndo atrás de tudo quanto é escritos, livros e companhia limitada. Enche a sua estante de livros, enche de diversos livros, obviamente que nós estamos falando aqui, que é o foco, né? Enche a estante de vários livros. Começa a ler vários livros ao mesmo tempo. Não termina nenhum. Não conclui nenhum. E depois fica com o quê? Vazio, angústia, depressão e desespero por não encontrar o sentido da vida. Puxa vida, mas eu estou no monoteísmo, eu tenho um monte de livro aqui, estou lendo todos, e ainda não encontrei o sentido da minha vida. Por que será? Abandonou a qualidade para ficar com quantidade? O sustento espiritual da fome oculta, ela é condicionada a uma boa qualidade de alimento espiritual, que possa de fato preencher e nutrir a alma com conceitos e estudos de alto nível. Esses são os sustentos básicos para a sua formação, vitaminas para a sua subsistência e calorias para revigorar suas energias. O único alimento capaz de encher os requisitos da nossa alma para sua subsistência e seu desenvolvimento natural e sadio é o estudo da Torá, né, acompanhado com a divina orientação rabínica com todas as suas demais áreas. Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, a Mishnah, o Talmud, o Midrash, o Mussar, né, com a orientação rabínica. Não é aquela questão, eu vou comprar toda a enciclopédia de Talmud, Mishnah, Midrash, companhia limitada. Mas se você não tem uma orientação rabínica, você continua na quantidade. E não vai dar certo isso. Todas elas contêm o potencial para suprir as necessidades espirituais do indivíduo, de cada alma, de cada pessoa. E por intermédio do estudo da Torá e seu aprofundamento, alcançamos para a nossa alma o equivalente ao que alcançamos por intermédio da melhor alimentação para o nosso corpo. Então, por isso, Isaías, o profeta, capítulo 55, verso 1 e 2, diz: Ah, todos vocês que têm sede, eis a água. Vocês que não têm dinheiro, venham, abasteçam-se e comam gratuitamente, sem retribuição. Venham, abasteçam-se de vinho e de leite, diz o profeta, porque ele compara a própria Torá, a água, ao vinho
e ao leite. Então, primeiramente, antes de vermos a comparação água, vinho e leite, uma coisa que nós observamos aqui que o profeta Isaías diz, né? Vocês que têm sede, eis a água. Vocês que não têm dinheiro, venham, abasteçam-se e comam gratuitamente, sem retribuição. O que significa isso? Você não fica devendo, porque você não tinha dinheiro para poder se abastecer com a alimentação, e você fica endividado, você se sente endividado. Não podemos ficar com esse sentimento. Por exemplo, nós, né, o Emerson Felipe da Silva, que é o nosso emissário ali na Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre, juntamente, né, ele e eu, na administração, educação e ensinamentos, né, da Torá. Então, a nossa obrigação, o nosso dever, não vamos mudar esse dever, vamos dizer assim, o nosso compromisso de amor é fazer com que, no mínimo, cada membro, cada irmão ou cada haver tenham, no mínimo, o Sidur Benei Noach e o guia Benei Noach. Então, quando as pessoas começam a se congregar, então, rapidamente, o que nós fazemos? Nós não compramos meia dúzia, aqui nós o fazemos. Nós não compramos meia dúzia de Sidur e meia dúzia de guia Benei Noach. Nós compramos de caixa, uma caixa de Sidur, uma caixa de guia Benei Noach e uma caixa de Sidur. Começou a frequentar, está aqui o seu Sidur, está aqui o seu guia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Você tem 18 meses para pagar. Você tem uma vida inteira para restituir esse valor. Ponto, acabou. Ou seja, não se preocupe com isso. Use os instrumentos, o Sidur e o guia Benei Noach, da melhor forma possível para servir a Deus. Ponto. De alguma forma, falando materialmente e financeiramente, a comunidade, Deus fará com que venha a ser suprida. Mas a comunidade, a sinagoga Benei Noach, ela não pode deixar faltar aos seus o alimento e os seus instrumentos. Então, por isso que significa que, sem retribuição, você não precisa ficar preocupado com isso. Dedique-se a servir a Deus e Ele vai capacitar você no serviço e Ele vai te dar bênçãos e sucessos e vitórias na sua vida material e financeira, para você não restituir o que lhe foi dado, mas para você contribuir para que haja mais e mais sustento, não somente no campo espiritual, mas também no campo material e financeiro, na comunidade local, para continuar suprindo, entre aspas, os devidos alimentos, seja ele também, né, o alimento físico aí para o corpo, para a família, as questões sociais, mas sem abandonar em hipótese nenhuma as questões espirituais. Então, um dos grandes também comentaristas, né, Radak, né, quando ele comenta sobre essa questão água, vinho e leite, ele diz assim: água, uma substância de primeira necessidade. A humanidade necessita de água. Então, dentro desse campo, né, a Torá sendo comparado à água, então a água, ela é de fato subsistência de primeira necessidade. Sem água, ninguém vive. Sem Torá, ninguém vive. Desse sentido, a humanidade precisa de água. A humanidade precisa de sabedoria. Sabedoria. E é por isso que o alimento ele precisa ser de qualidade. Assim como o indivíduo sedento necessita de água, a alma necessita do estudo e do cumprimento dos seus mandamentos. Da mesma forma, o vinho que alegra os corações, o estudo da Torá alegra os que a estudam. Então, a Torá,
ela é o vinho que alegra o estudante. Então você que há pouco tempo encerrou, nós estamos na 6ª porção do novo ciclo dos estudos da Torá. Você que há pouco tempo completou o ciclo 5.782 do estudo da Torá e começou o novo ciclo 5.783, esse é um motivo de alegria. E eu louvo a Hashem por vários testemunhos que vocês têm compartilhado conosco nas nossas lives, à tarde com a Torá, aqueles outros que também ali no YouTube também sempre estão compartilhando o seu testemunho, da alegria de poder estar somando conosco no estudo da Torá em À Tarde com a Torá. Então isso é realmente água e vinho para a nossa alma. Agora falta o leite. Vamos ver o que Radak fala sobre o leite. Então ele diz assim como o alimento, até que antes de falar do leite, água, sustento essencial para a subsistência. Sem água não há vida, sem Torá não há vida. O vinho nos fala sobre alegria, ou seja, nós precisamos viver com o básico para a nossa subsistência e precisamos viver com alegria. Então por isso que a Torá também, o estudo da Torá é comparado ao vinho. E o terceiro, o leite. Assim como o leite é o alimento básico do recém-nascido e da criança para o seu bom desenvolvimento físico, assim também o estudo da Torá é básico e fundamental para o progresso e o bom desenvolvimento da alma. Ou seja, subsistência, alegria e desenvolvimento. É assim que a Torá traz para nós as nossas bênçãos, vitórias, conquista e o sucesso final. Olam Rabá, o mundo vindouro. Amós, lá no capítulo 8, verso 11, ele diz assim: dias virão, diz Deus, quando enviarei a fome e a sede. Não será a fome em busca do pão e nem sede pela água, mas sim a necessidade de ouvir as palavras do Eterno. Fome e sede de ouvir as palavras do Eterno. Qualidade e não quantidade. O que nós temos visto nos últimos 2 anos, muita quantidade. Explodiu sites e canais religiosos. Mas a questão é, onde está a qualidade? Surgiu muitos canais religiosos. E se você observa, praticamente 99,9% estão preocupados com a autopromoção. Aparecer. Como é sábio. Está entendendo? Qualidade para trazer água, vinho e leite. Para trazer subsistência, sabedoria, fortalecimento, para que se torne cada vez mais um crescimento espiritual na presença de Deus. Por isso, Deus está enviando, e Ele já começou a fazer isso já há alguns anos, e o será mais intensamente, mais do que nunca daqui para frente. Fome e sede, que é exatamente as necessidades de ouvir as palavras de Deus. Uma das características que nós estamos vivenciando aí dentro do movimento Benei Noor, várias pessoas, elas estão dizendo assim, ninguém me disse nada. Várias pessoas estão assim. Ninguém me disse nada, mas em mim alguma coisa me dizia. Eu preciso buscar mais, porque ainda não encontrei. Mas a partir do momento que eu encontrei os Benei Noor e tenho encontrado o Rav Yaakov Geranstad, então eu tenho me sentido mais em casa. Tenho sentido mais sossego na minha alma. Eu tenho me encontrado
com os Benei Noach, eu tenho me encontrado e tenho tido paz. Agora, daqui para frente, desenvolvimento, crescimento. É isso que está acontecendo com a profecia de Amós, capítulo 8, verso 11. As pessoas, a alma divina que está no seu interior, a centelha divina que está em cada um, está fazendo com que as pessoas se despertem para essa fome e essa sede de ouvir a palavra do Eterno e não ficar ouvindo atores à semelhança de Esav que estão por aí afora se autopromovendo. Você que tem ouvidos, ouça. Você que tem cérebro, procure entender. Você que tem inteligência, chegue às suas conclusões e dê vazão à sua alma divina. Se fortalece, seja luz, seja forte, seja essa palavra de sabedoria que as pessoas estão procurando. Ok? Lembrando, hoje às 19 horas e 14 minutos, nós temos aí a Havdalah, né, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Então, nessa graça bendita, desde já a você, família e todas as comunidades, né, Shalom Shavuatov, que você tenha uma nova semana com muita paz, muitas bênçãos, proteção, sucesso, vitórias, que nós possamos obter, principalmente para, como nação, uma grande vitória, onde nós possamos louvar o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Para agradecer a Ele, realmente, uma grande salvação em que o tapete vermelho foi recolhido e nós podemos viver em liberdade. Por isso, seja forte em Hashem, o nosso soberano. Até amanhã. Shalom, shalom. Lembrando, né? Às 19 horas e 14 minutos, lá da sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, nós estaremos aí transmitindo a Havdalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Shalom, shalom, até amanhã.